Olá, estamos aqui de volta dando prosseguimento às nossas aulas não presenciais e dentro do conteúdo programático da disciplina Direito Administrativo, hoje nós vamos falar sobre a origem e evolução histórica do direito administrativo. Muito bem, pessoal, é interessante que antes de adentrar aos demais temas desta disciplina, a gente também conheça as origens do direito administrativo. Como e quando é que surge o direito administrativo? Bem, para começar, nós vamos lembrar aquilo que nós já estudamos na época em que, no âmbito da propedêutica jurídica, nós desenvolvemos tudo a partir de uma indagação. Quando é que acontece o reconhecimento de determinada área do conhecimento como de natureza científica? Quando? Para responder, nós vamos desenvolver um raciocínio em forma de um desdobro. Em primeiro será a pergunta que uma área do conhecimento nasce já com a primeira experiência humana com o seu objeto? Ou será que, em segundo, ocorre quando estudiosos começam a produzir conhecimentos de forma sistematizada na fluência harmônica da pesquisa organizada acerca do seu objeto, com uma metodologia adequada à sua afirmação perante a comunidade científica? Se alguém afirmar que uma determinada área do conhecimento começa com a experiência humana com o seu objeto, numa pura concepção empírico-pragmática, naquilo que é produzido pelo homem desde os primórdios, aí alguém vai afirmar que, e assim, se pensando, a primeira ciência que surgiu no mundo foi a criminologia. Caim não matou Abel no início da humanidade, portanto. Só que a coisa não funciona assim. As áreas do conhecimento passam a ser consideradas científicas quando se começa a produzir conhecimento de forma sistematizada, mas com autonomia de objeto e com metodologia adequada à sua fluência. Então vamos primeiro falar desta fase preliminar com o direito administrativo essencialmente empírico. A exemplo daquilo que acontece com as demais áreas do conhecimento, o direito administrativo também passa por uma fase preliminar, que, embora sem natureza científica, mas deixou muitas contribuições para o direito público e até mesmo para a afirmação do próprio Estado. Assim sendo, com relação a esta primeira fase empírica do direito administrativo, nós vamos mencionar interessantes contribuições, de onde partimos a trazer exemplos. Antes de começar a discorrer sobre exemplos da atividade administrativa em época que antecede o labor de natureza científica do direito administrativo, de antemão nós já partimos da informação de que a doutrina publicista afirma que o direito administrativo é de origem recente.
surgiu em concomitância ao aprimoramento político em decorrência da Revolução Francesa de 1789. Como visto, podemos, portanto, dividir o nosso estudo sobre as origens do direito administrativo em duas fases. A primeira, a que denominamos de fase puramente empírica, e a segunda, a que denominamos de fase verdadeiramente científica. Então vamos lá. E nós temos exemplos dessa primeira fase. Vamos começar pelo Egito Antigo. Então, no Egito existiram interessantes atividades administrativas, onde podemos citar a atividade dos escribas, que eram altos funcionários do Estado, verdadeiros assessores dos faraós, que desempenhavam funções escriturárias, tais como redigir documentos, registrar coisas de interesse da administração, atividade de arquivo, elaborar normas, dentre outros. Era um funcionário público de alto escalão. Também é de se mencionar a própria estrutura administrativa do Egito, que era dividido em províncias que se denominavam de nomos. Cada uma delas administrada por um vizir, que era assim uma espécie de gestor local escolhido pelo faraó. Outra menção da presença da atividade administrativa ainda na Idade Antiga, desta vez na Grécia e na Pérsia, citamos aquilo que se fazia com os chamados éforos, que ficaram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. O que eram esses éforos? Eram fiscais do Estado que periodicamente se deslocavam a cada uma das províncias para verificar o que acontecia e depois retornavam e informavam ao governante. Veja só, esta prática administrativa na Grécia e na Pérsia, tão antiga, dos éforos, é o dado mais antigo que se tem de um tema do direito administrativo atual, que é o controle interno e externo da administração pública. Para encerrar esta amostragem da presença da atividade administrativa em época que antecedeu o reconhecimento do direito administrativo como área do conhecimento, temos ainda na Roma Antiga, nós falamos do Egito, agora vamos falar da Roma Antiga, Egito, Grécia, Pérsia, agora vamos falar da Roma Antiga. A Roma Antiga, ela é conhecida pela presença de um Estado organizado, com uma administração pública bem delineada, com a presença bem definida do papel do agente público dentro da prestação do serviço público. Temos ainda como exemplo, dentro da estrutura administrativa de Roma, a presença de um cargo público chamado de edil, que administrativamente era aquela função de observar a realização de obras públicas
bem como garantir a realização, o bom funcionamento do serviço público, ou tudo aquilo que era de interesse comum, né, como a preservação de ruas, a administração do tráfego, o abastecimento de gêneros, de água e outros congêneres. Devemos lembrar que esse termo edil hoje é utilizado como denominação, né, que é dada aos nossos vereadores. Aí vem daí da Roma Antiga. Existiam ainda outros cargos públicos na Roma Antiga, a exemplo dos censores, pretores, coletores de tributos, dentre outros. Para concluir esta amostragem da presença da atividade administrativa na antiguidade, é oportuna a colação daquilo que Edmir Neto de Araújo, né, em sua obra Curso de Direito Administrativo, quando em tópico denominado de Histórico do Direito Administrativo, se reporta da seguinte forma. Olha o que é que diz Edmir Neto de Araújo. Costuma-se dizer que a função administrativa de qualquer Estado ou sociedade, por mais simples e primitivo que tenha sido seu ordenamento, sempre existiu desde que o ser humano passou a viver em comunidades, mesmo com organizações rudimentares. Então aí nós temos a presença do direito administrativo de forma empírico, pragmática, aí nesses exemplos que nós citamos. Então vamos adiante, vamos sair da Idade Antiga e vamos falar um pouco da Idade Média. Durante a Idade Média, o direito administrativo, a exemplo de tudo que aconteceu de uma forma cultural em geral, o direito administrativo não logrou êxito em termos de desenvolvimento. Eu acho que dá para deduzir bem essas razões, né? Vamos mencionar algumas aqui, em razão do enfraquecimento do poder central, né? Tanto na fase das comunas, quanto na fase, né, dos feudos e dos burgos. São poucas as contribuições para o direito administrativo durante a Idade Média. Pouco se fez para o crescimento da coisa pública, daí serem rarefeitos os estudos sobre a administração pública a repercutir na doutrina administrativa durante esta fase, que foi a Idade Média. Feita toda esta explanação preliminar de um período em que se diz que ainda não existia um direito administrativo, passamos doravante a falar sobre o momento em que a doutrina afirma ser o nascimento do direito administrativo. E começamos assim. Historicamente, o final do século XIX é marcado por uma série de transformações políticas que ocorreram na Europa, dentre as quais ressaltamos um acontecimento que foi a Revolução Francesa de 1789. Como sabemos, a época que antecedeu a este movimento na França
era marcado pela presença dos governos despóticos, inclusive o governo rei francês Luís XIV, quando este concentrava em suas mãos todos os poderes do Estado. Com a Revolução Francesa se consolidou para sempre o pressuposto da tripartição de poderes, ficando desde então bem definidos os papéis de cada um dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ocorre que, recentemente saindo-se de uma longa fase ditatorial e naquela momentânea ênfase de ver bem definidos os papéis de cada um dos poderes, né, se passou a idealizar na França uma administração pública livre de qualquer ingerência dos demais poderes. Foi uma época em que a administração pública passou a ser sinônimo de poder executivo. Diante desta mobilização política, foi criada fora da estrutura do próprio poder judiciário francês, né, uma jurisdição administrativa exclusiva para julgar a administração pública, né, cuja instância máxima não eram os tribunais, mas sim foi inicialmente criado um Conselho de Estado, quer dizer, tudo dentro daquela ideia de afastar a interferência de outros poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então se criou uma justiça administrativa. Esta inovação dos franceses veio a se constituir em importante marco para a autonomia do direito administrativo, né, em relação às outras áreas, forçosamente levando aos juristas a passarem a elaborar estudos específicos aos interesses da administração pública, bem como o próprio parlamento francês a produzir leis específicas tanto para a disciplina do exercício desta nova jurisdição, quanto para o trato com os institutos que são próprios do direito administrativo. Ainda nas repercussões pelo implemento desta jurisdição administrativa, dessa vez no campo normativo, o marco inicial mencionado pela doutrina foi a produção pelo parlamento francês da lei chamada Lei de 28 Pluvioso, do ano 8, com data de 16 de fevereiro de 1800. Então, esta lei surgiu oportunamente e de grande utilidade, porque instituiu uma organização jurídica à administração pública francesa, do parlamento francês. Contemporâneo a isso tudo e ainda concernente na afirmação desta jurisdição exclusiva para o julgamento da administração pública, a doutrina também, por sua vez, menciona um fato interessante. Nós estamos falando agora desta afirmação, desta jurisdição administrativa. Que fato interessante foi esse? Como seja, o caso Blanco, que aconteceu em 1873, quando uma menina, Agnes Blanco, ao atravessar uma rua em Bordeaux,
foi atropelada por uma vagonete que pertencia à Companhia Nacional de Manufatura do Fumo, que era vinculada ao Estado francês. Então, com esse fato veio a questão. A ação de reparação civil deveria ser julgada pela justiça comum, estamos falando da justiça comum francesa, ou ela deveria ser julgada pela recente criada justiça administrativa. Então, pioneiramente, a competência da jurisdição administrativa prevaleceu, firmando-se o entendimento de que a responsabilidade do Estado não poderia ser julgada pelos princípios do Código Civil francês, devendo, ao contrário, submeter-se às regras especiais do direito público concernente àquela questão. Numa contextualização histórica, contemporaneamente os juristas franceses, por sua vez, passaram a produzir monumentais obras, surgindo no mundo os primeiros grandes tratadistas em estudos específicos à área administrativa, onde a doutrina do direito administrativo atual, ela faz menção a Charles Jean Bonnet, que publicou em 1808 a obra Principe d'Administration Publique, na qual pela primeira vez se fez um estudo do direito administrativo fora dos temas do direito constitucional. Quer dizer, até então o direito administrativo, quando discutido, o debate ocorria dentro do direito constitucional. Até mesmo porque o direito administrativo surgiu com a instauração dos governos subordinados a uma Constituição. Daí esta relação ter prevalecido por algum tempo. Outras grandes obras de outros juristas também foram publicadas, e com isso a cientificidade do direito administrativo emergiu com grande força, alastrando-se por toda a Europa, um conhecimento autônomo, convergente aos interesses da administração pública. E não obstante esses grandes tratados do administrativo, do direito administrativo, o grande impulso que veio a consolidar de vez o direito administrativo como área autônoma dentro do conhecimento jurídico se deu com a criação por Luís XVIII, com a restauração da monarquia. Luís XVIII instituiu na Universidade de Paris uma disciplina chamada Direito Administrativo. Criou esta matéria dentro da Universidade de Paris, para cuja regência, inclusive, designou-se o Barão de Guirandot, que também foi autor de uma grande obra, Institut du droit administratif français, que foi publicada em 1829. Óbvio que com a instituição do direito administrativo como matéria a ser discorrida no âmbito excelso, um fórum, um grande fórum de debates científicos, que era a Universidade de Paris,
né? Óbvio que o direito administrativo ganhou grande prestígio, ganhou espaço nas discussões dentro da comunidade científica europeia. Então, a partir daí surgiram, no transcorrer do tempo, muitos estudiosos do direito administrativo e assim todos esses conhecimentos chegaram até nós. E assim nós concluímos a nossa videoaula sobre o nascimento e evolução do direito administrativo. Até a próxima!